O câncer é um processo no qual um grupo de células de um organismo começa a se dividir de forma descontrolada. O processo pelo qual uma célula saudável se converte em uma célula tumoral recebe o nome de transformação. Pesquisas recentes mostram que as células tumorais se assemelham bastante às células-tronco. Mas afinal, o que é uma célula-tronco? A gente pode definir células-tronco, acho que por duas principais características. Elas têm a capacidade de se diferenciar, ou seja, elas não estão prontas, elas não têm uma especialidade ainda. Elas são umas células que elas se proliferam e elas estão prontas ali a virar um outro tipo de célula, que essa sim vai ter uma função ou uma especialidade dentro do organismo. E a outra capacidade importante de uma célula-tronco é a capacidade de proliferação. Ela tem essa capacidade de proliferação, não que ela se prolifere o tempo inteiro, mas ela tem uma capacidade de proliferação ali que uma célula somática ou especializada não tem. Capacidade de diferenciação é esse processo em que uma célula-tronco não especializada, ela começa a se diferenciar e se tornar uma célula especializada e adquirir certas características que vai definir elas, por exemplo, como uma célula de pele, uma célula da córnea, uma célula que tem uma função específica conhecida e importante. A diferenciação é um processo sequencial. Por exemplo, as células hematopoéticas podem formar qualquer tipo de célula sanguínea, mas não podem formar células cerebrais. E os precursores neurais podem formar vários tipos celulares do cérebro, mas não células sanguíneas. Voltando à ideia da pesquisa, no câncer as células tumorais se assemelham às células-tronco. E o que isso significa? A gente não sabe se uma célula progenitora que se tornou maligna e aí o processo de diferenciação dela ficou prejudicado, então em vez de elas virar uma célula funcional dentro daquele órgão, elas se transformam em uma célula sem as suas propriedades normais, ou se ao contrário, uma célula que já era funcional, normal, fazia suas funções corretamente, ela se transforma, virou uma célula tumoral e perdeu então as suas funções e se desdiferenciou, né, que a gente chama.